Muito bem, sejam bem-vindos de volta ao curso Como Investir em Cripto na Bolsa. Essa que é a nossa sexta aula do módulo 2 e conta com o apoio da QR Asset Management, que é a gestora de recursos do grupo QR Capital, e da B3 Brasil Bolsa e Balcão. E nessa terceira aula do módulo 2, mitos e verdades sobre o Bitcoin, vamos falar também sobre crimes cibernéticos e pirâmides, e é uma aula que eu conto também com a participação do Rafael Isidoro. Então vamos lá. Primeiro eu quero trazer alguns pontos e depois eu vou passar a bola para o Rafael, mas eu queria mostrar algumas questões importantes de crimes cibernéticos e pirâmides financeiras, alguns dos tipos de usos ilícitos com criptos e pirâmides com criptos também, que é importante que a gente entenda o que está acontecendo. Primeiro de tudo, é o óbvio. Com uma tecnologia tão inovadora, recente, é claro que ela também vai ter a sua fatia de usos para fins ilícitos, como acontece com qualquer tecnologia, como também acontece com o próprio dinheiro, que é usado para tráfico de drogas e qualquer outro fim criminoso. E como ocorreu também no começo da internet, que muita gente achava que a internet, lá no seu início comercial, meados da década de 90, que era terra de ninguém, que nenhuma empresa de reputação ilibada colocaria seus serviços à venda na internet. Havia um pouco desse estigma lá atrás. Mas, claro, a tecnologia vai evoluindo, os benefícios e as vantagens de se usar uma tecnologia como essa vão aparecendo, e a mesma coisa acontece com a tecnologia do blockchain, com o Bitcoin e as demais redes. Mas é importante mostrar o que está acontecendo, e eu queria trazer alguns dos usos ilícitos ou tipos de uso que existem, e para isso eu vou ilustrar com um relatório da empresa Chain Analysis, que é um relatório de fevereiro de 2021 chamado The 2021 Crypto Crime Report. Então, o relatório de crime em cripto de 2021. Para quem não sabe, a Chain Analysis é uma empresa que faz rastreamento e monitoramento do blockchain. Já que as transações são públicas, muita informação é possível de se extrair analisando o blockchain, e a Chain Analysis fornece serviços para esse tipo de uso, para reguladores, para exchanges, para evitar que se lave dinheiro com cripto nas suas empresas. Então é uma ferramenta bem conhecida. E eles fizeram uma análise de 2021 e trouxeram alguns dados interessantes de se entender, comparando aqui o valor recebido por entidades ilícitas em 2017 e 2020, por mercados na Deep Web, ou Darknet Markets, que se chama, o pagamento de ransomware, aquele que é quando você é infectado por algum vírus e é exigido pagamento em criptoativo, depois para evitar sanções, o material de pedofilia ou abuso infantil, scams, que é a maior parte, ou seja, golpes, fundos roubados, financiamento a terrorismo e extremismo doméstico. Então vejam que os maiores usos realmente ilícitos é Darknet, depois primeiro scams, golpes, depois Darknet e em terceiro ransomware. Os outros são bem menores. Mas deixa eu seguir para mostrar o restante. É aqui em termos de em meses, só para mostrar aqui como cresceu bastante os golpes ali em 2020, então aqui tem mensalmente, mas a mesma separação. Chegou ali a mais de 600 milhões de dólares em agosto de 2020. E agora seguindo, eu trago aqui que são alguns desafios importantes para se ter em mente, que a rastreabilidade e a coleta de informações também podem ser usadas contra cidadãos idôneos, por criminosos ou governos opressores, e isso ocorre com frequência quando algum hacker, algum criminoso vaza dados de outras pessoas. Então essa rastreabilidade, ela pode ter um uso positivo pela ótica de governos, reguladores, mas também tem que ter um certo cuidado porque pode ser usado para o mal também, por atores mal intencionados. Então é importante sempre encontrar esse ponto de equilíbrio entre coibir ilicitudes e privar cidadãos dos benefícios da privacidade no uso de criptoativos. Certamente muitos cidadãos na Venezuela, na Turquia, até mesmo na China, olham essa tecnologia dos criptoativos como uma forma de proteção, como uma válvula de escape, talvez uma das únicas alternativas para proteger o patrimônio, para tirar dinheiro do país, porque nesses países há uma repressão financeira enorme.
Então é preciso e é benéfica uma tecnologia, é positivo que exista uma tecnologia como essa. Então esse ponto de equilíbrio é importante de se buscar. Outro ponto também importante de se frisar que privacidade não significa ilicitude. Muito se diz às vezes que, se alguém está querendo ter uma atitude privada, que está buscando mais privacidade, é porque está querendo esconder algo. Não, e buscar privacidade não significa esconder ilicitude. Não são sinônimos, embora aqueles que lutem contra a privacidade dos indivíduos acabam querendo colocar esse tipo de qualificação. E por fim, melhorias nos protocolos permitirão maior privacidade e fungibilidade, carteiras, transações, criptografia e mix. Então, embora hoje haja muita rastreabilidade nessas redes, talvez no futuro haja menos rastreabilidade e, portanto, mais privacidade, o que é importante para o sucesso desses ativos. E por fim, na minha parte, antes de passar aqui para o Rafael, apenas falar sobre pirâmides e frisar alguns pontos. Primeiro, que podem ser realizadas com qualquer ativo, ou seja, qualquer um pode servir de isca para atrair vítimas. Já fizeram isso com imóveis, com ações de empresas, enfim, com qualquer ativo pode ser feita uma pirâmide financeira. Os sinais suspeitos, normalmente eles estão por todas as partes. É o tipo de empresa, pouca transparência dos sócios, não se sabe onde é a sede, não se sabe quem são os sócios, não há um conhecimento e nem se procura dar visibilidade sobre exatamente como é a operação da empresa, quais são os serviços utilizados. Promessas ou demonstração de retornos anormais. Você compara com tudo que há no mercado financeiro, com as várias formas de ativos e com o risco de cada instrumento, e vê que não são retornos compatíveis com o que há de normal no mercado como um todo. Então isso sempre chama atenção. Seja por uma promessa de retorno, ou seja apenas demonstrando, conseguimos esse retorno nos últimos meses, todo mês dá positivo, 15% ao mês, 20% ao mês. Cuidado. Então, esses sinais estranhos sempre aparecem. E por fim, o que é importante sempre dizer é, caso desconfie, evite a qualquer custo. Não há nenhum motivo para entrar num investimento, entre aspas, que tem todos os sinais de ser uma pirâmide financeira, onde você simplesmente vai colocar todo o seu dinheiro e tem o enorme risco de perder todo o seu dinheiro. Então, a menor desconfiança é melhor evitar a qualquer custo. E por fim, é importante mencionar, antes de passar aqui para o Rafael, que o que essas empresas de pirâmide financeira com criptos fazem, na verdade, é apenas usar como isca para chamar as vítimas. Mas não tem nenhuma operação com cripto, não tem nenhuma negociação, não tem arbitragem, não tem nada por trás. É apenas usar como uma isca. E você não precisa de empresas como essa para investir em cripto. Felizmente, você pode já investir na bolsa de valores por meio dos ETFs que existe hoje e não há nenhum motivo para entrar em investimentos fraudulentos, criminosos que infelizmente existem e, portanto, desconfie, verifique se permanecer a desconfiança é melhor evitar a qualquer custo. Então, acabo aqui a minha parte e passo agora para o Rafael. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao curso Como Investir em Cripto na Bolsa. Meu nome é Rafael Isidoro, eu sou CEO da Rispar, a primeira plataforma de crédito com garantia em cripto do Brasil. Darei continuidade à aula 6, Crimes Cibernéticos e Pirâmides, do Fernando Urrich. Essa aula conta com o apoio da QR Asset, que é a gestora de recursos do grupo QR Capital, e da B3, Brasil Bolsa Balcão. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí já pela excelente introdução do Fernando Urrich sobre o tema. Ele já explicou brevemente ali sobre como funcionam as pirâmides financeiras, que envolvem tanto criptomoedas como Bitcoin, e também que já vem desde antigamente ali com outros tipos de ativos. Então ele já deu uma excelente introdução. Eu gostaria de evoluir um pouco o assunto falando mais a parte tecnológica, tá? Então envolvendo um pouco sobre Bitcoin, como funciona toda a parte de criptografia por trás dos panos ali, até para ficar muito claro que o ativo Bitcoin ele é muito seguro, ele é feito por um conjunto de tecnologias que por séculos já vêm sido evoluídas e que geralmente esse tipo de crime cibernético que a gente costuma comentar, ele vem muito fora ali da parte da tecnologia em si, tá?
Então a gente vai passar aqui sobre uma breve história da criptografia, riscos de custódia, como proteger a sua carteira de Bitcoin e falar um pouco sobre os custodiantes qualificados. Tá? Gostaria só de dar um parênteses aqui e até voltar um pouco na palavra, né, criptomoeda, que todo mundo costuma falar. Essa palavra ela já tem um tom muito específico, que é cripto. Né? Por que a gente chama esse tipo de moeda de criptomoeda? É porque envolve criptografia. Então, para a gente conseguir entender um pouco mais do que é a criptomoeda, faz muito sentido a gente entender um pouco da história da criptografia. Então é isso que eu gostaria de começar a falar com vocês agora, que a criptografia é uma arte milenar, né, de utilizar ali, você esconder a escrita. Né? Então, assim, desde a antiguidade, o ser humano ele tem a necessidade de enviar uma informação e essa informação ser escondida de alguma forma, seja por táticas de guerra, seja até por outros tipos de informação, até de grupos, de povos e etc. Então, assim, isso já é uma tecnologia que já vem sendo evoluída ao longo dos séculos. Tá? E passando aqui por umas tecnologias mais milenares ali, a gente pode voltar para a Grécia Antiga, falando um pouco principalmente de Esparta ali, que eles desenvolveram um método ali muito simples, porém muito efetivo na época, que era a cítala, né, que eles chamavam. E como que funcionava? Basicamente você tinha ali um rolo, né, um rolo quase compressor ali em forma arredondada, e você escrevia palavras ali nesse rolo com uma fita, e depois você tirava essa fita desse rolo, e a outra pessoa que recebia essa informação, ela também tinha um rolo com a mesma especificação, com a mesma medida, e ela enrolava essa fita nesse rolo e ela conseguia ler a mensagem. Esse tipo de criptografia, por incrível, por mais antigo que seja, ela ainda é utilizada até hoje em vários modelos matemáticos, até em computação, tá? E esse tipo a gente chama de cifra de transposição, que é basicamente a gente não muda as palavras, a gente não faz não faz substituições das letras, a gente simplesmente deixa as palavras, a gente só transpõe elas dentro de um objeto, nesse caso esse rolinho ali que eles utilizavam. Tá? Foi muito utilizado ali, principalmente nas guerras espartanas, e até hoje você consegue encontrar muito material na internet falando sobre isso. Indo um pouco para frente ali desse modelo, a gente fala das cifras de César, né, que foi um dos tipos de cifras mais utilizado aí ao longo dos séculos, que foi criado pelo Império Romano, né, e ele consistia de 2 discos, né, você tem aqui, por exemplo, nessa imagem, um disco com um alfabeto na parte superior e o disco também com o alfabeto na parte inferior. Isso é um tipo de cifra de substituição. Por que substituição? Que basicamente a gente pegava esse rolo, a gente colocava ali uma chave, por exemplo, e essa chave a gente poderia falar o seguinte: a chave dessa cifra é 3, então a gente movia 3 passos para frente cada letra. Por exemplo, o A ele poderia se tornar o C, o B ele poderia se tornar o D, etc. E com isso a gente conseguia criar uma frase cifrada, e a outra pessoa, sabendo dessa chave, no caso o número 3, ela conseguia posicionar esse disco e ela fazia a desencriptação dessa mensagem. Por que foi muito interessante e muito importante essa cifra de César? Porque ela trouxe para a gente justamente o conceito de chave. Né? Então, todo mundo poderia ter esse aparelho, o aparelho não era mais o segredo. Né? Então, eu poderia ter esse aparelho, você poderia ter, mas a diferença era a chave. A gente poderia combinar ali que a nossa criptografia utilizaria uma chave 5, então eu sabia na hora de criar a minha cifra que eu moveria ali 5 palavras para frente, 5 letras para frente, você também moveria 5 letras para trás, e assim a gente conseguia se comunicar. Esse é um conceito de chave, é muito importante, eu quero que você grave isso, porque em Bitcoin a gente utiliza muito o conceito de chave, que foi criado lá atrás, ali nas cifras de César, no Império Romano, tá? Para você entender que o Bitcoin ele já utiliza tecnologias milenares aí até hoje para conseguir trazer a segurança que a gente encontra hoje, né, tanto nele quanto nas blockchains atuais. Tá? Indo um pouco para frente, a gente encontra aí as cifras de Jefferson, né, que foi criado por Thomas Jefferson, né, ali um pouco próximo ali da fundação dos Estados Unidos. E você repara o seguinte, que ele é muito parecido com a cifra de César, porém ele utiliza vários rolos ali, vários discos, né? Então o que acontece? Para cada disco desse eu tenho uma chave diferente. Então quando a gente estava falando ali das cifras de César, que eu poderia falar assim, nossa chave é o número 3, você movia 3, agora para cada disco desse eu tenho uma chave diferente. Então eu consigo fazer um modelo muito mais complexo de ser decifrado.
Tá? Então isso foi uma grande evolução, onde eu conseguia deixar minha chave muito mais complexa, tá? Do ponto de vista de quem está querendo espionar de alguma forma aquela mensagem ou ter acesso àquela mensagem sigilosa. Tá? E aí, tudo bem, a gente passou desse modelo mais ali arcaico, né, vamos dizer assim, a gente entra para a era, não a era moderna, mas a era um pouco mais mecânica, e chega na criação do Enigma. Tá? O Enigma foi um caso excelente ali de evolução de criptografia. Quando ele foi criado ali foi uma verdadeira revolução. Ele foi utilizado justamente ali pela Alemanha, né, na Segunda Guerra, a Alemanha nazista, e foi isso que justamente deu muita força para o exército da Alemanha na época, porque ela era uma criptografia impossível na época de ser quebrada. E os alemães construíram essa máquina que você poderia fazer zilhões de combinações diferentes, era praticamente impossível sem saber a chave, que era uma chave extremamente complexa. Se você não tinha acesso à chave, e a chave consistia tanto em letras, números e também nas posições de cada disco, na posição de cada fiação dentro desse enigma, né? Por isso que até veio esse nome Enigma. E isso tornou-se assim extremamente eficiente o exército alemão em comunicações, e eles permaneceram por muitos anos sem conseguir ser interceptado. E até um fato curioso, que quem conseguiu quebrar ali justamente o Enigma foi um grupo de estudantes ali na época da Inglaterra, que liderados ali pelo Alan Turing, que o Alan Turing é considerado o pai da computação. Foi justamente ele desenvolvendo a computação moderna, a computação que a gente tem hoje, que ele criou a computação moderna basicamente para conseguir desvendar ali essa criptografia. Então é o que a gente fala, se não existisse Enigma, provavelmente a gente não teria a computação como ela é hoje. Né? Isso foi um marco excelente de evolução, tanto de algoritmos quanto de criptografia. Tá? Aí a gente parte então, até só um parênteses aqui, tem esse filme aqui, O Jogo da Imitação, que conta muito bem essa história, tá? Então quem gosta um pouco disso, eu recomendo assistir, é muito interessante. E agora a gente entra então na era digital da criptografia, né? Então a gente teve assim, a criação do computador, a computação ali do mundo digital, né? Como a gente tem, onde a gente conseguia então desenvolver modelos matemáticos extremamente complexos que não eram possíveis de serem desenvolvidos no modelo mecânico. E aí isso trouxe muita evolução para a criptografia, tá? A gente pode falar ali em 1975, a gente foi criado o DES, né, que foi desenvolvido pela NIST justamente com a NSA, né, dos Estados Unidos. A gente teve o RSA, que foi o primeiro algoritmo que utiliza o conceito de chaves públicas, tá? Então isso daqui é um conceito que eu quero que fique bem gravado na cabeça de todo mundo, porque chave pública, esse algoritmo ali desenvolvido em 77, que deu possibilidade do Bitcoin existir, tá? Então, novamente, o Bitcoin está utilizando aí de tecnologias de criptografia já extremamente avançadas e criadas há bastante tempo, justamente para conseguir trazer ali as chaves públicas e a gente conseguir fazer uma criptografia avançada. Em 2001, a gente tem a AES, ali, que é o primeiro algoritmo que foi aprovado de fato pela NSA para fazer comunicações top secret. E em 2005, ali você tem o ECC, que é basicamente a evolução do modelo matemático de criptografia e é o modelo utilizado pelo Bitcoin, tá? Então, eu expliquei um pouco como que funciona tudo isso, essa evolução, né? E o que importa para a gente é justamente essa ideia de criptografia assimétrica, que também é conhecido como criptografia de chave pública, tá? Então, ela é utilizada para encriptar e desencriptar uma mensagem. E o que é importante? Qual que é o segredo? Por que ela é muito interessante, até nos modelos atuais que a gente utiliza basicamente em tudo quanto é sistema digital, que você utiliza tanto hoje no computador quanto no app do seu celular, tá? Porque antigamente, lembra que eu falei para vocês que a gente precisava sempre de um compartilhamento de chaves. Então eu tinha uma chave, eu precisava encriptar uma mensagem e a outra pessoa precisava desencriptar. A gente tinha que compartilhar uma chave. O problema é que se essa chave for interceptada, a mensagem pode ser interceptada também. Porque imagina, ali em Roma Antiga tinha um cavaleiro lá levando a chave para um rei distante, e aí no meio do caminho o inimigo ia lá e conseguia captar aquela chave. Acabou, a mensagem foi decifrada porque ele teve acesso à chave. Então, a partir do momento que a gente está falando do mundo digital, onde existem redes, computadores, e aí a gente está falando aí também da criação da internet, como que eu consigo mandar uma mensagem, por exemplo, aqui do Brasil para alguém que está lá nos Estados Unidos, em questões de segundos, sem precisar ir até os Estados Unidos para mandar uma chave para ele? Então, esse que foi um grande enigma ali nas décadas de 60 e 70, que finalmente ali a ideia de chave assimétrica e chave pública, ela veio para resolver isso. Então a gente consegue, através de um modelo matemático,
conseguir compartilhar chaves de forma segura, garantindo que um terceiro não vai interceptar essa chave. Tá? E aí, como que funciona isso? Vou fazer aqui uma analogia muito simples, tá? muito mais para a gente entender como é que é o conceito. Claro que na prática é um modelo matemático extremamente complexo, mas só para ficar um pouco claro. A gente tem aqui, por exemplo, imagina que você quer enviar, o João quer enviar uma mensagem para Maria. Tá? O que ele faz? Então ele pega a mensagem que ele quer enviar, então ele precisa primeiro compartilhar uma chave. Como que ele compartilharia essa chave com a Maria sem um terceiro interceptar? Ele poderia colocar essa chave dentro de uma caixa e ele coloca um cadeado nessa caixa. Tá? E aí ele envia essa caixa com cadeado e aí tem um detalhe. Só o João tem a chave desse cadeado. A Maria não tem essa chave. Então ele compartilhou uma mensagem fechada para a Maria com cadeado e ele não precisou enviar a chave dele. Mas aí como que a Maria vai ver essa chave? Ela não consegue. O que que ela faz? Ela pega um outro cadeado dela e também coloca nessa caixa. E aí o que que ela faz? Essa chave do cadeado dela, ela também não envia para o João. Fica com ela. Então repara que agora essa caixa está com dois cadeados. O cadeado do João e o cadeado da Maria. E cada um tem a sua chave. O que que a Maria faz? Ela devolve a caixa para o João. O João pega essa caixa, tira o cadeado dele e devolve a caixa agora só com o cadeado da Maria para Maria. Agora a Maria consegue, só com a chave dela, tirar esse cadeado e ela consegue ler ali a chave e agora eles têm uma chave compartilhada sem que ninguém conseguiu interceptar. Claro que isso é um modelo foi justamente para exemplificar, é muito mais complexo que isso, existem modelos extremamente matemáticos complexos em cima disso, mas o conceito gira em torno disso. A gente usa matemática para conseguir criar algo nessa linha. Tá? Então esse é o conceito de criptografia assimétrica e chave pública. E aonde que a gente usa isso? Tá? Hoje em dia você vai ver isso em tudo quanto é aplicações digitais. Quando você entra num site e olha aquele cadeadinho ali do lado, ele está usando uma chave pública, uma chave assimétrica. Tá? Quando você entra no seu internet bank, ele está usando. Quando você está mandando ali uma mensagem no seu aplicativo de mensagem instantânea ali de chat e aparece aquela mensagem, essa mensagem utiliza criptografia de ponta a ponta. Ele está usando esse conceito também de chaves assimétricas. E também o Bitcoin. Né? O Bitcoin ele não criou nada nesse sentido, ele simplesmente juntou diversas tecnologias que já existiam para poder criar esse conceito de escassez digital, utilizando toda essa segurança que já existia na época. Tá? Então beleza, pessoal, isso foi só para dar uma leve introdução ali sobre criptografia, porque, de novo, a gente falando de criptomoeda, a gente precisa entender um pouco da parte de criptográfica, de como funciona a criptografia. Então, quais são os riscos de custódia, tá? Então, assim, quando eu tenho o Bitcoin ou como eu tenho alguma outra cripto, qual o risco que eu estou correndo em ter sobre a minha própria custódia esse ativo? Então, o que ficou muito claro aqui, explicando para vocês sobre criptografia, é que a chave é sempre o segredo. Então, se você tem aquele cadeado, por exemplo, do João e da Maria, daquele exemplo que eu dei, alguém consegue pegar a chave do João, ele consegue abrir o cadeado. Se alguém pega a chave da Maria, ela consegue abrir o cadeado. Se de repente alguém pegasse lá a mensagem do cavaleiro romano enviando lá a cifra de César para um terceiro, ele ia conseguir decifrar a mensagem. Então esse é sempre o problema, é como você lida com a sua chave privada. Tá? Então só para vocês entenderem, assim, aproximadamente 18,5 milhões de bitcoins, o preço atual ali é algo equivalente a 170 bilhões de dólares, tá? Pode ter sido perdido. Isso foi até a Chain Analysis, que é uma empresa que faz diversas análises dentro da blockchain, e dá diversas análises de criptomoedas, tá, para terceiros ali. Então, como é que funciona? Por que é isso? Tá? Primeiro, você tem muitos casos de pessoas que perderam a sua chave privada. Então, por exemplo, aqui você tem um artigo do Business Insider que ele mostra ali que um usuário ele simplesmente jogou fora uma HD, né, do computador dele, onde estava a chave privada dele, que tinha 7.500 bitcoins guardados nela. Ou seja, está perdido para sempre esse bitcoin, não tem como recuperar. Um outro caso aqui do New York Times, que também é a mesma coisa, fala sobre várias pessoas que perderam ali as suas chaves e não têm mais acesso aos seus criptoativos. Tá? Então, o primeiro risco é justamente você perder a sua chave privada. Se isso acontecer, você não tem mais acesso ao seu ativo. Tá? Segundo também, tem outro artigo aqui da BBC também, um outro artigo falando sobre isso. E agora, além de você perder a chave, você tem o problema da chave ser roubada. Né? Então, por exemplo, você tem um hack que invade o seu computador, por exemplo,
algum hacker e ele consegue capturar de alguma forma a sua chave privada. Ele tendo acesso à sua chave é igual um terceiro conseguir a sua chave do cadeado. Ele vai conseguir abrir o cadeado, ele consegue recuperar ali a sua conta, basicamente, a sua carteira, e ele vai conseguir fazer o que ele quiser, transferir para uma carteira dele, etc. Então, esses são os dois maiores riscos ali cibernéticos que você corre fazendo custódia própria. Primeiro, você perder a chave. Segundo, alguém roubar a sua chave. Tá? Então, aqui são alguns outros artigos mostrando um pouco disso. E, por exemplo, na Bloomberg, que a Mt. Gox aí foi um exemplo bem conhecido no meio de criptomoeda, que era uma das maiores exchanges da época, roubaram as chaves privadas deles, eles perderam ali, teve trilhões de dólares basicamente perdidos em bitcoins, se você atualizar para o valor de hoje. Tá? Então isso é extremamente perigoso. Então como que você protege a sua carteira? Tá? Como que a gente faz, sabendo de tudo isso, para tentar segurar ali nossa chave, tá? Nossa chave privada? Então o Bitcoin ele tem um conceito muito interessante que toda vez que você gera uma carteira, ele te dá um seed phrase, que a gente chama, um conjunto de palavras-chave, que ele tem basicamente 12 palavras, e esse conjunto de palavras, quando você salva isso, ele é capaz de poder recriar a sua chave privada. Então a primeira coisa que você precisa fazer é salvar com muita segurança essas 12 palavras. Pensa que isso é uma conta do banco, é a sua senha do banco, só que não existe um banco para você ligar ali se você perder e pedir para mudar a senha. Não existe um botãozinho lá, recuperar a senha. Então isso é muito importante que você faça backup dessa sua chave, tá? Em um local seguro, em um local que você tenha acesso em alguma necessidade. Um conceito muito importante que a gente costuma utilizar no meio de Bitcoin, criptomoeda, é o conceito de cold storage, tá? O que significa? Lembra que eu falei que você tem um risco também de roubo cibernético? Imagina que eu tenho essa chave, esse seed phrase que eu mostrei ali no slide anterior, no meu computador, e algum hacker consegue invadir a minha máquina, ele vai conseguir simplesmente pegar todos os meus bitcoins. Então um conceito muito importante é a gente criar essa chave em um computador que nunca teve acesso à internet. E esse conceito de ter um computador que nunca teve acesso à internet é o que a gente chama de cold storage. Então você está guardando ali, é um storage, um lugar que você guarda a sua chave, que ele não teve acesso a nenhuma rede e não teve nenhuma chance de ser interceptado por terceiros. Tá? Então existem diversas ferramentas para você conseguir fazer isso, desde computadores que prestam esse tipo de serviço, até, por exemplo, como nessa foto aí, essas carteiras, né, hardware wallet que a gente chama, que ele aumenta a proteção do seu ativo. Basicamente ele vai te dar ali um seed e você, quando precisar fazer alguma transação, você pluga ele no USB, a chave que está ali dentro nunca será compartilhada com o seu computador. Então esse é um conceito muito importante. E aí tem até um disclaimer aqui para você lembrar, né? Qualquer um que tenha acesso às suas chaves privadas terá acesso à sua moeda. Por isso que a gente precisa salvar essas nossas chaves. Um outro conceito bem legal que foi implementado já dentro da própria blockchain do Bitcoin é o conceito de multi-assinaturas. Então pensa numa conta conjunta. Imagina que você tem uma conta ali no seu banco, você com seu marido ou você com a sua esposa, no caso, você pode simplesmente pegar ali essa conta e combinar ali com o seu gerente do banco, com o seu banco, falando o seguinte, ó, não autoriza nenhuma transação se a outra pessoa também não autorizar. Então esse conceito é muito importante porque eu consigo fazer isso dentro da blockchain e funciona da mesma forma. Eu consigo falar assim, ó, eu não quero que nenhum Bitcoin dessa minha carteira seja transacionado, a não ser que essa outra carteira autorize ou essa outra carteira autorize. Enfim, você pode colocar N outras pessoas também, outras carteiras para conseguir fazer essa assinatura. Por que isso é importante? Porque se de repente você perde uma chave privada, você pode fazer ali uma estrutura, por exemplo, que você fale assim, ó, eu quero que de 3 chaves que eu tenho aqui nessa minha carteira, 2 precisam assinar para eu conseguir transferir essa criptomoeda. Então se de repente você perde uma chave, você ainda tem acesso às outras 2, você ainda vai conseguir movimentar esse ativo. E tem um outro detalhe também, se um hacker ele consegue roubar uma chave sua, ele vai precisar também roubar as outras 2 chaves. Então fica muito mais difícil, você mitiga bastante esse problema de tanto ser roubado, como também de perder uma chave e não ter acesso mais àquela sua cripto. Tá? Então isso é um conceito muito importante. Primeiro, cold storage e segundo, multisig, que a gente chama, né? Que são carteiras multi-assinadas. Tá? Então, resumindo, assim, a gente tem alguns serviços que disponibilizam já isso para a gente. Tá? Você pensando em investir em cripto, pensando ali em investir, entrar um pouco nesse mundo, você não precisa também tomar conta de tudo isso. Existem custodiantes qualificados que já são extremamente seguros, já tem um time ali
de engenheiros de segurança muito avançados que eles já tomam conta de tudo isso para a gente, tá? Então, por exemplo, você tem a Gemini aí, que é a custodiante da QR Asset, tá? E você tem a BitGo, que é a custodiante que a gente utiliza na RISPAR também. Então, repara o seguinte, que ambos têm multi-assinatura, que é o multisig, eles têm cold storage, eles são trust companies, né, em estados diferentes, porém eles são trust companies regulados, e você também tem uma custódia com seguro. Por que isso é importante? Porque caso em última instância aconteça um roubo, alguém perde essas chaves, você ainda tem uma policy de seguro que consegue trazer de volta aquele valor, e você com esse valor ali da policy, com aquele sinistro, né, consegue recuperar a moeda numa nova compra e trazer aquele ativo novamente ali para a carteira, tá? Então isso é muito importante, você também pensar em custodiantes qualificados. Por isso que tanto a RISPAR quanto a QR Asset, eles utilizam desse serviço para trazer cada vez mais segurança e trazer, acima de tudo, ali também um alívio, né, para quem quer utilizar esse ativo não precisar se preocupar com todos esses detalhes aí, esses pormenores de segurança, de gerenciamento de chaves, de onde eu guardo, como que eu faço backup, etc. Tá? Então, por isso que é muito importante utilizar um custodiante qualificado. Então, acho que da minha parte é um pouco disso. Só fazer um disclaimer final aqui. Lembre-se que Bitcoin é uma tecnologia fantástica, criptomoeda no geral, blockchain, só que eles são tecnologias relativamente novas, então você precisa investir nisso com muito cuidado, você precisa estudar um pouco mais do ativo, entender como tudo isso funciona e principalmente perceber que eles ainda são ativos extremamente voláteis. Tá? Então, assim, invista com segurança, entenda o ativo, vá mais a fundo. Você já está fazendo esse curso, que já é um grande passo, né, para você evoluir mais sobre esse entendimento. Então continue assim, entenda um pouco disso, porque assim, criptomoedas está aqui, veio para ficar, e eu acho que é muito importante a gente se atualizar e entender mais a fundo como tudo isso funciona, tá? Bom, da minha parte é isso, muito obrigado pessoal, até a próxima.